A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, eu hoje estou fazendo esse vídeo e quero pedir a opinião da querida Irmandade que congrega na Congregação Cristã no Brasil, né? E tem muitas almas testemunhadas e conhece a Congregação Cristã no Brasil e sabe da doutrina, a disciplina e os ensinamentos, né, irmãos, ali da congregação. Muitos já me perguntaram qual é a diferença entre algumas residentes e a congregação, né? Mas Paulo, qual é a diferença? Porque a gente vê aí na internet, no YouTube, alguns cultos, e os irmãos têm a mesma coisa da congregação. Tem em nome do Senhor Jesus, tem o púlpito, tem o lugar do testemunho, né? Só não sei, eu não prestei atenção, se tem homem de um lado e mulher do outro. Só não prestei atenção nisto. Eu creio que lá não deve ter essa disciplina assim em colocar mulheres de um lado e homens do outro, né, irmãos? Mas, irmãos, o que me chamou a atenção esta semana foi um culto em que foi celebrado na CCA, né? A Congregação Cristã Apostólica, pelo nosso irmão Samuel Trevisan. Lembra do Samuel Trevisan? Aquele em que foi até mostrado aí no culto online como que ele tinha aceitado retornar para a congregação, tinha se reconciliado com o ministério, né? E retornado para a congregação. Na época, criou muitas polêmicas, porque uns falavam que ele não poderia voltar para a congregação e ter ministério de novo, senão os irmãos que já eram sentados por qualquer motivo teria também o direito de retornar, uma vez em que abriu a porteira, né, no modo de dizer, entra a boiada, quer dizer, facilitou para um, os outros também vão querer. Mas neste caso, irmãos, os irmãos reconciliaram, eu entendi desta forma. Os irmãos reconciliaram, como se diz, o irmão saiu pela porta da frente. O irmão não fez nada que denegrisse a sua imagem. O servo de Deus apenas, né, não aceitou a doutrina, vamos dizer, ou não quis ficar, fundou a CCA e foi para a CCA. Mas o que chamou a atenção, irmãos, que a gente aqui sempre, eu mesmo já falei, que a CCA era uma igreja que seguia ali, ó, na risca, quase que nem era uma cópia quase perfeita na congregação. Por que o quase perfeita? Porque não tinha a mesma doutrina. Esse quase entrou que não tinha a mesma doutrina. Tá louvando a Deus? Tá. Tá buscando a Deus? Tá. Não está no mundo aqueles que saíram, né? Eu sempre enfatizei, tem a CCA, tem a Comunidade Cristã no Brasil, que é do nosso irmão Isaías, de Francisco Morato, que também é uma das igrejas assim que segue a risca, né? Em nome do Senhor Jesus. O que tem mais afrouxado ali na comunidade cristã é que os irmãos eles vão evangelizar, né? Assim, esse dia o irmão estava evangelizando dentro de uma perua, mas isso daí também não é uma coisa assim tão absurda, né? Tá anunciando o evangelho, a doutrina é da onde o irmão ali fundou a comunidade cristã, então cada um tem sua doutrina. Mas a CCA, muitos da congregação já uma vez acabaram entrando na CCA, não observaram ali o letreiro e chegando ali viu, falou: irmão Paulo, é a mesma coisa, em nome do Senhor Jesus, o irmão sobe para atender o culto, é quase a mesma coisa. Quase, né? Entrou quase. Mas, irmãos, o que eu vi essa semana, eu fiquei assim, por isso, em que esses irmãos que não aceitam a doutrina da congregação saem. Por este motivo que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Na congregação, eu falo, esses dias o irmão falou da barba, né? Que a barba é
é a formalidade ali, a gente ali é tudo bem que é o coração, o interior do coração que manda, mas a barba é um jeito dos irmãos ali fazer tudo uma norma, né? É uma norma que fala, é para que todos fiquem igual, irmãos, né? Para não há um com barba, outro sem barba, não. Formalizar tudo, a mesma coisa, né? Mas aí, irmãos, é tanto que os irmãos também falaram dessa parte. Quem tiver ministério e insistir, vai deixar o ministério. Isso daí é a doutrina. Mas o que eu achei estranho, irmãos, foi no culto da CCA, o nosso irmão, ali na hora do culto, falar duas palavras assim que não é de uma igreja. Eu creio que até na Assembleia de Deus, em outras igrejas, não se falam isso. O primeiro músico tocando com a camisa do Corinthians. O músico está lá tocando com a camisa do Corinthians. Aí, olha só, irmãos. Para mim, me perdoe, mas eu retiro o que eu disse aí uns tempos atrás, em que a igreja era uma cópia quase perfeita da congregação. Um besouro. Tem uns besouros grandes aqui, dá até susto. Não é mais uma cópia quase perfeita. Por quê, irmãos? Imagine, o músico tocando com a camisa do Corinthians e o irmão que está à frente da igreja falar que é torcedor, que todos têm que torcer. Irmãos, um culto sendo louvado a Deus, a única coisa que tem que ser dita ali, na minha opinião, eu quero que vocês também falem aqui, é só o nome de Deus ser glorificado. Tudo é honra e glória a Deus. Eu não estou falando que o irmão pode pode falar, eu não torço, mas eu gosto, vamos dizer, do Santos, do Flamengo, do Corinthians. Até aí, falando fora daquele ambiente, mas dentro da igreja, falar de time de futebol, né? E o músico ali tocando com a camisa do Corinthians e ainda o pregador que está à frente, assim, ele falou com jeito como que um corintiano tocando e eu sendo ali de outro time, né? É uma coisa em que a gente, irmãos, acha estranho. Sabe por que acha estranho? Não pelo servo de Deus fazer isso, é porque ali o cenário é congregação, irmãos. As pessoas que for num culto assim e ver esse tipo de coisa, fala, poxa, mas que bagunça a congregação virou. Músico tocando com a camisa do Corinthians. O irmão aí na frente falando que torce para São Paulo, para Santos. Que bagunça enorme é essa? Só que vai estar ali. Muitos saem da congregação, não aceitam aquele jeito ali, né, a doutrina. Só que eles abrem outras denominações com o mesmo cenário, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, né? O púlpito igual, a igreja, o templo quase igual. Só teve que mudar o nome, né? Por ordens legais. Mas, irmãos, eu retiro o que eu disse e eu creio que aquela irmandade, assim, uma igreja... Assim, ainda tem mais alguma coisa. No culto das mulheres, eu achei estranho. Vocês podem ver aí, no culto das mulheres, em que uma irmã levanta, atende o culto, de véu, tudo certinho, né? Na congregação não tem culto dos véus, viu? Culto das mulheres, viu, irmãos? Na congregação não tem, só na CCA. A irmã levantou lá, assim, com véu, atendeu o culto. Presumo que só tinha mulheres, porque se quer estar dentro da Bíblia, do que está escrito na Bíblia, em que a mulher não pode levantar na frente do varão, então o culto só tem que ser de mulheres mesmo. Tanto que eu vi ao fundo alguém tocando trompete, creio que deve ser mulher. Né? O culto das mulheres, não tem que ter homem nenhum, nem porteiro, nem ninguém. Mas aí a irmã levantou para atender o culto de véu e deu a palavra para outra. A outra, sem véu dentro da igreja, foi lá e atendeu o culto sem véu. Sem véu. Desceu, foi lá para o lado onde estavam as irmãs. Quer dizer, um pouco tem véu, outro pouco não tem. Olha só a mistureba, irmãos. Isso não pode dizer, para mim já não é mais uma cópia. Né? Para mim só tem ali, só os móveis parecidos da congregação, não tem mais a cópia. Quer dizer, para ser uma igreja liberal, para entrar todos, né?
só falta um pouco, né? É um pulo, né, irmão? Tudo bem, não estou assim criticando na marca, que eu não gosto de criticar a igreja, mas como parece o cenário da congregação, em nome do Senhor Jesus, o púlpito, a gente acha meio estranho, porque eu já vi também dissidente aí, eles cantando pagode dentro da igreja, pulando, né, fazendo um monte de coisa dentro da igreja e está ali o púlpito em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, por que então trazer essa cópia da congregação? Aí está a resposta, irmãos. O porquê muitos aí perseguem a congregação, falam mal da congregação, né? Que é uma obra perfeita. Quem visita a obra de Deus sabe da doutrina, sabe da decência, da disciplina, homem para um lado, mulher para o outro, tem o horário do hino do silêncio, tem o horário dos 3 hinos, tem o horário da oração, tem o horário do testemunho, tem o horário das mensagens, tem o horário da palavra, tem o horário da despedida. Tudo na normalidade. Esta é a congregação cristã no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu celular, não vou colocar na tela não, o que o irmão falou. Vamos ver se eu consigo aqui colocar no ângulo, olha só. Segunda vez? Glória a Deus, Deus que abençoe. Qual é o nome do irmão? Daniel, nome bom, nome do meu pai. Eu tô meio triste, irmão, hoje, meio aborrecido, que tem um irmão na orquestra tocando com a camisa do Corinthians, pode isso? É, irmão, como que pode isso? O irmão tocando aí com a camisa do Corinthians. Até que ficou chique, né? Ficou chique. Será que era corintiano, será? Hã? Não, irmão, fique em paz. Não, irmão, glória a Deus. Nós temos o direito de torcer por um esporte, faz bem para nossa alma. Não podemos se apaixonar, né? Eu, por exemplo, sou São Palmeirense. Sabe o que é isso? É São Paulo, Santos e mais Palmeiras, mas eu sou tudo. Quem estiver ganhando, tô dentro. Agora quem tá perdendo, não, tô fora. Sofrer pra quê? Né? Vamos cantar então, irmão? Já tô com a introdução? Já, né, então? Não? Todos juntos. Bom, irmãos, que tem alguém que goste, né? Que geralmente a gente está ali na igreja e a gente não sabe. Às vezes a pessoa se batiza, mas ainda tem o time, né? Que quando não era crente, e até os próprios crentes mesmo, às vezes torce por um time. Isso daí os irmãos não nem fala nada, né? Isso daí a gente não está recriminando ninguém. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é que é dentro do culto. Conversas, daqui a pouco vai falar em política, ficar discutindo política, ficar discutindo as coisas, né? E, irmãos, veja bem, se não tivesse em nome do Senhor Jesus o púlpito, a gente até podia assim, né, relevar, falar, poxa, mas ali é a doutrina da igreja, é o irmão fundou a igreja, né? Mas só fica uma coisa estranha, né? Porque dá a impressão de quem visitar essa igreja, ó, saiu da congregação, foi dissidente, saiu de lá e fundou uma quase igual. Aí vai achar que lá na congregação é a mesma coisa. Não é, irmãos. Na congregação, é por isso que os irmãos dão a doutrina aí, é terno, gravata, quem está tocando. Deus o livre, uma pessoa chegar e de camisa assim como eu estou e tocar. Os irmãos falam, não, irmão, está fora da doutrina. E aonde há a doutrina, há a decência, irmãos. E todos ali sentem a presença de Deus. Não vai ter falatório daqui, nem dali. E o véu, as irmãs, né? Antigamente, lá em 1970, 80, os mais antigos vão confirmar isso que eu estou falando. Chegava na hora da palavra, quando o culto estava um pouco, não estava na comunhão, os antigos olhavam para as irmãs e falavam, irmãs, põe um véu um pouco mais para frente. Arruma o véu de vocês para a comunhão descer na hora da palavra. Quem é os mais antigos lembram desta parte, né?
Chegava na hora, o culto podia estar na comunhão, às vezes as criançadas, né? Porque quando tá um calor, né? As criançadas ficam agitadas, e fica aquele calor, e mãe pega uma criança, e a criança tem que ir para a igreja, mesmo que a mãe tá ali, onde ela vai fazer bagunça. Aí na igreja mesmo, porque se a mãe estivesse em outro lugar, ela ia fazer bagunça em outro lugar. Mas se a mãe leva ela, ela tem que ir ali chorar, gritar, né? Dentro da igreja. E o irmão chegava nessa parte e falava, vamos pôr o véu, irmão. Arruma o véu na cabeça. Que tinha irmã que tava com o véu aqui, ó, na metade da cabeça. Descobria a frente. E a hora da palavra, a hora da comunhão. Só que, irmãos, quando a gente olhava na igreja que vinha alguém sem véu, na congregação, até hoje, era alma testemunhada, ainda não era batizada. Mas até hoje, irmãos, as almas testemunhadas estão pedindo véu. Quando pede, não é proibido. As irmãs, a igreja empresta. Só não deve, né, falar para a pessoa, forçar a pessoa a usar o véu, se a pessoa não quer. Né? Mas quando pede, eu posso usar o véu? Pode. Né? Antigamente não era. Antigamente não podia. Você olhava na igreja, você sabia quem era a alma testemunhada, porque estava sem véu. Por isso que o véu é importante. Por isso que nós batemos nessa tecla do véu na congregação, irmãos. Os músicos tocam todos de terno, irmãos. Aí teve uma época aí que estava chegando a época dos famosinhos, o ministério bateu de cima. Agora, com essa pandemia, a turma gostou de ficar barbudo, né? Porque aí tinha uns que não saíam de casa, não congregava, a barba crescia. Aí achou bonito, eu tô de máscara mesmo? O irmão não vai ver, eu barbudo, né? Só que quem toca trompete tem que tirar a máscara, no meu caso. Se um dia eu tiver barbudo, não dá pra esconder, né? E só quem toca violino, mas vai ver aqui no canto da orelha, né, irmãos? Mas a decência é tudo, né, irmãos? Por isso que essa obra cresce demais. Vai de vento e popa, irmãos. A CCA, eu tinha ela como uma cópia quase perfeita da congregação. Só que a CCA abriu esses precedentes, né? Na época era o irmão Rodrigo que atendia também. Abriu esses precedentes e acabou aí não sendo mais cópia. A única que eu vejo até agora é a comunidade cristã, né? Do nosso irmão Isaías, que tem uns cultos aí igual o da congregação. O qual, irmãos, não é proibido, né? Aqueles irmãos que saíram da congregação não tem força de voltar, não é proibido, irmão. Pelo menos está dentro da casa do Senhor. Mas sabendo em que a CCA não é mais a cópia perfeita da congregação. Né, irmão? Pelo que eu vi aí, mudou algumas coisas desde a época que os irmãos retornaram para a CCA. Na época foram para a congregação, creio que ali achavam que ia ter o ministério ia voltar e houve alguma desaprovação, o qual retornaram para onde estavam. Está servindo a Deus do mesmo jeito? Tá. Mas o que está pegando essas inovações, né, irmãos? Então já não é mais cópia da congregação e por isso em que todos vê aí porque saiu da congregação, né? Porque tinha outros tipos de ideia e a congregação não aceita. Quando a gente está ali na igreja e a gente quer inovar, a gente quer fazer da nossa maneira, o melhor mesmo é então sair e fundar uma igreja que você possa fazer do jeito que você quer. Né? O que vocês acham a este respeito? Comentem, tá bom? Deus abençoe a todos, a toda querida irmandade, tá bom? Fique com Deus, queridos. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e dar o seu joinha para que o YouTube indique os vídeos, tá bom? Dá relevância aos vídeos. Fiquem na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.